Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como você já deve saber, eu sou o Fausto Carvalho, médico, pediatra, escritor, e nós estamos num desafio de 42 dias, falamos sobre esperança na quarentena. Nesse momento de dificuldades, de tristeza, nós temos lido alguns textos, alguns pequenos textos do livro de Jó e meditado sobre as coisas que aconteceram com Jó, um homem que era muito rico, muito próspero, que tinha uma família com 10 filhos e de repente perde tudo. E ele, na discussão, no seu debate sobre o seu sofrimento, ele vai trazendo coisas do coração, assim como seus amigos, e isso tem nos ajudado a ter recursos para pensarmos, para enfrentarmos esse momento de dificuldade, de fecha, abre o comércio, fecha de novo e de tantas mudanças. Dá um oi pro pessoal que está chegando, para Fernanda, para minha mãe Lúcia, para Aline, para Jéssica, para o Rafael, meu filho. Ruth, boa tarde. A Ruth sempre está acompanhando. Boair também sempre acompanhando com a gente. Davi, sejam muito bem-vindos. Ivone também aí conosco. Obrigado pela presença aqui nesse horário, sempre às 13h30. Nós estamos hoje no 35º episódio já dos 42. Já está acabando essa nossa série de meditações, de pensamento sobre a situação de Jó e o que isso pode nos trazer esperança hoje. E hoje o tema é um pouquinho espinhoso, nós vamos falar sobre pecado, que não é um tema que a gente gosta de falar não. O ser humano tem uma dificuldade grande com essa palavra, mas nós vamos ler aqui no capítulo de número 35, os versos 6, 7 e 8. Diz assim: Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens e seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. E aqui eu gostaria de pensar sobre pecado, mas especificamente sobre a nossa espiritualidade, o que a gente pensa nesse momento de dificuldade e de tanta mudança, areia do Saara chegando, pandemia, gafanhoto, para nós que somos cristãos, isso são alguns dos sinais dos fins dos tempos, Mas especificamente em relação ao pecado, pecado significa estar fora do alvo de Deus, estar longe da vontade de Deus. Quando eu falo, quando a gente no meio evangélico diz sobre pecado, no meio cristão se fala sobre pecado, fala-se sobre isso, sobre algo que afeta a sua comunhão com Deus. A Bíblia é muito clara em deixar nítido, notório, muito, muito claro que Deus é muito santo, Ele é santo, Ele é a santidade, Ele é o santo, o único Deus. E Ele não compactua, Ele não se envolve, Ele não se admite envolvido com o pecado, Ele não quer, Ele não pode, Ele não deseja estar com o pecado. Porém, nós sabemos que nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós quantas vezes assumimos dívidas, fazemos tanta coisa errada. Dá um oi pro Elias, para Juliana, para Andréa Móbio, para Mariane Albete, Gabriela Arruda, pro Nivaldo, Rosemary, que estão aí. Sejam todos bem-vindos. Então, falar sobre pecado não é uma coisa agradável, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou a gente mente, ou a gente adultera, ou a gente rouba, ou a gente furta, seja em ações, seja em pensamentos, a gente acaba às vezes sendo agressivo com as pessoas, mas eu gostaria de olhar o pecado na visão de Jesus, como aqui Eliú também traz. A questão do pecado, ele fala muito relacionado à espiritualidade horizontal, além da vertical. A gente pensa sempre na questão vertical, a sua relação com Deus. E é claro, a Bíblia nos ensina assim, que o pecado faz separação entre nós e Deus, o apóstolo Paulo, ao livro dos Romanos, deixa isso muito claro. O salário do pecado é a morte. Então, a morte é consequência desse pecado que eu tenho, do afetar, de eu estar longe de Deus, de eu me distanciar em Deus sobre o pecado. Mas eu queria pensar justamente sobre a questão horizontal,
né? Ele fala muito claro sobre isso, né? Olha, quando você peca, você está afetando o seu amigo, o seu cônjuge, o seu filho, na linha horizontal, nos relacionamentos humanos que muitas vezes nós pecamos. E as consequências muitas vezes se dão aqui, no meio das relações horizontais, nas relações que nós temos aqui. Dá um oi para Juraci, Pastor Valdir, Natália, Thalita, Juraci também ali, a Tássia, sejam todos bem-vindos. Mas é isso, quando a gente peca, muitas vezes a gente, por exemplo, conta uma mentira, você não está só afetando o seu relacionamento com Deus, mas afetando o seu relacionamento de confiança com uma outra pessoa, por exemplo. Né? E Jesus deixa muito isso claro, ele fala assim na oração do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa-nos, né? Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores ou aquele que tem nos ofendido. O relacionamento aqui nos ajuda no relacionamento lá, né? Então, eu gostaria de desafiar você nesse momento de quarentena, né, em relação à questão da esperança. Construa pontes, exercite perdão, né? Eu não sei como são os seus relacionamentos, quem você precisa perdoar, quem você já foi magoado, quem já te fez mal, quem já te deixou para baixo, quem denegriu sua imagem, eu não sei. Mas muitas vezes a pessoa faz alguma coisa contra nós sem mesmo querer. Ou às vezes faz na maldade mesmo. E às vezes a maldade por ódio, por inveja, por impulso, a gente não sabe. Mas cabe a nós ligarmos as nossas relações. Quando a gente perdoa alguém, é como se a gente deixasse o peso de uma dívida. Quando eu peço, a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar justamente porque o perdão é renunciar o meu direito. Quando eu perdoo alguém, eu digo àquela pessoa, olha, eu tinha o direito de estar triste com você, eu tinha o direito de nunca mais conversar com você, eu tinha o direito de expulsar você da minha vida, mas eu abro mão desse direito, porque eu confio na justiça de Deus, eu confio na presença de Deus, na questão da vingança que é de Deus. Deus que retribui as pessoas de acordo com os seus atos, não nós. Então é muito difícil a gente falar sobre pecado e principalmente sobre o perdão, justamente porque isso vai contra a nossa natureza. A nossa natureza é retributiva, é o olho por olho, dente por dente. A gente quer retribuir às pessoas aquilo que a gente acha que elas merecem. Mas Deus conhece os corações, Ele sonda os corações e Ele sim pode perdoar a cada um de acordo com os seus merecimentos. A gente já falou alguns dias atrás sobre aquela parábola dos trabalhadores que foram trabalhando o dia. E quem tinha chegado às 6 da manhã tinha sido combinado que ia ganhar 1 denário, né? A moeda de um dia de trabalho. Mas quando eles viram que quem chegou às 5 da tarde ganhou 1, eles se acharam no direito de ter mais. E é isso. Abra mão do seu direito. Abra mão daquilo que você acha que você foi prejudicado. E procure as pessoas. Que nesse momento de pandemia a gente tenha esperança em construir pontes e não construir muros. Que a sua meta nesse fim de pandemia seja esse, de restabelecer relacionamentos que precisam ser restabelecidos, de restituir às pessoas aquilo que você pode restituir, né? Eliú alerta Jó, olha, tanto faz você pecar um pouquinho ou muito, você vai ser pecador. E é isso, é verdade, nós somos pecadores. É claro que pela graça de Deus a gente tenta ao máximo se aproximar de Deus, mas para isso é necessário que a gente se aproxime das pessoas, a gente restabeleça os relacionamentos, para que a graça de Deus nos acolha e alcance a gente com o perdão das nossas dívidas e das nossas ofensas. Dá um oi para Cristiane Viviane, para Maria Amélia Cassu, para o Marquinho Carioca, Pastor Elinho. Sejam muito bem-vindos. E que você possa pensar nisso, que Cristo, Ele cancelou a nossa dívida, como o Pastor Elinho acabou de comentar aqui. Ele cancelou a nossa dívida para que nós pudéssemos cancelar e ter um bom relacionamento com os nossos pares, com as pessoas que convivem conosco. Que Deus te abençoe, que você, se achou que isso importa, pense sobre isso, compartilhe os vídeos nas suas mídias sociais e amanhã, dia 30,
que é o meu último dia antes de voltar a trabalhar. Quarta-feira, se Deus quiser, eu começo a trabalhar, mas nós estaremos aqui no finalzinho, às 13h30, terminando essa reta dos 42 dias, mas amanhã sortearemos ao vivo 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício. Que Deus te abençoe, uma ótima segunda-feira, pense sobre isso, peça perdão dos seus pecados e construa pontes para que Deus possa te abençoar ainda mais. Que Deus abençoe a todos nós.